Muito bem-vinda e obrigado, Renares, por se juntar à entrevista aqui no canal Bate-Papo Filosófico. Como é que você está? Tudo bem? Muito obrigado, Paulo. É uma honra estar aqui no bate-papo filosófico. E eu tô ótimo, muito obrigado. Bom, sem muita enrolação, porque o nosso tempo é curto, você poderia me dizer como que foi a sua infância? Bem, a minha vida em geral, não só a infância, ela foi muito caótica, né? Especialmente na Alemanha, onde estava a ascensão da ideologia antissemitista. Então, realmente foi algo muito caótico e foi algo que eu sofri muito lá na Alemanha. Você poderia nos dar mais detalhes, se não te incomodar, claro? Não, tá tudo bem. Inclusive aqui agora pensando, eu me lembro de um episódio que ocorreu, que era quando eu estava estudando na escola, e uma das professoras começou a me ofender simplesmente pelas questões éticas raciais, né? Que é basicamente pelo fato de eu ser um judeu. E basicamente assim, cara, foi aí que despertou assim, um pensamento que era como antes mesmo de Hitler, né, assumir o poder lá na Alemanha, como o pensamento o antissemitismo ainda era muito forte, né? Caramba, que loucura! E você que viveu nessa época onde tinha a ascensão desses líderes totalitários, né? Como é que eles conseguiam manipular a população e fazer com que elas odiassem algum grupo específico? Sim, a manipulação ocorre por algo que eu pensei, e tem uma linha de pensamento de Montesquieu, que é o fundamento do medo, que é basicamente como é que era o poder antigamente para Montesquieu. Basicamente, a população tinha medo dos seus líderes. Porém, para Hitler, né, ele fazia do que eu chamo de fundamento do terror, que é basicamente o que? A população não vai ter medo do próprio líder, mas sim do inimigo que o líder tem. Ou seja, no caso, na Alemanha, né, o Hitler pregava muito, né, que os judeus era uma praga que devia ser exterminada, que a Alemanha estava no estado que estava, né, no estado precário que estava por causa dos judeus. Então, basicamente, ao invés da população ter esse medo do Hitler, ele tinha ódio contra os judeus, porque tinha essas manipulações. Ou seja, quando você andava na rua na Alemanha, tinha muitos cartazes, muitas palestras extremamente assim que falava, né, que tinha que exterminar e é isso. E é basicamente assim que ocorria a manipulação de massa na época. Muito interessante essa sua visão aí. Inclusive, eu ouvi dizer que você estudou com Martin Heidegger. Isso é verdade? Sim, isso é verdade. Foi lá na década de 1920. Eu estava cursando filosofia e foi inclusive lá onde eu fiz a minha tese do Amor em Santo Agostinho. Sim, esse eu conheço. Eu vi que você também escreveu muitas obras importantes explicando os regimes totalitários. Você podia dar mais detalhes? Sim, é porque durante toda a minha vida eu sempre fui acompanhada de totalitarismo, né, de regimes e tal, eu tive que fugir. Então eu sempre tive esse lado assim mais de pensativo, né? E foi justamente pensando onde eu escrevi essas obras. E em filosofia geral, eu fiz 4 livros, um de filosofia geral e outros 3 sobre mais esse lado de regimes. Esse de filosofia geral, o nome dele é Entre o Passado e o Futuro, e tem os outros 3, que são Origem do Totalitarismo, Homens em Passados Sombrios, e que para mim foi o mais especial de escrever foi o Eichmann em Jerusalém. Esse eixo em Jerusalém tem uma história bem interessante. Você poderia contar mais? Claro que posso. Primeiro, eu tenho que começar do início para você entender toda a história desse livro. Basicamente, teve uma época que eu fui morar na França, né? E era numa época onde estava tendo muita tensão da Alemanha em exterminar o povo judeu. Então, em uma das investidas, né, que teve na França, eu fui pega pelos alemães e eu fui jogada num campo de concentração. E de alguma maneira milagrosa eu consegui escapar e me refugiar nos Estados Unidos. E foi depois de toda essa loucura assim que eu realmente comecei a estudar avidamente, né, em filosofia, mais nesse sentido assim do totalitarismo, entender. E foi lá nos Estados Unidos, onde eu estava me aprofundando mais, onde eu fiquei sabendo do caso de um oficial alemão nazista de baixa patente, esse Eichmann. Ele basicamente ele tinha se refugiado na Argentina e ele foi capturado pelos israelenses e ia ter um julgamento dele. E eu fui lá para ter mais
para ter mais realmente uma vista assim mais de perto de como era o pensamento de algum desses oficiais, né, que faziam a logística, né? O Eichmann, ele era responsável pela logística da do campo de concentração. E e Peraí, foi, peraí, não, não, ó. não, calma, calma. Só Não, e conta. foi Não, não, lá, não. pera aí, não, não. E foi lá nesse livro onde eu fiz as minhas duas teses, que é o mal banal e o mal radical, que é muito conhecido. Essas teorias aí sobre o mal radical e o mal banal, você poderia me falar sobre elas? Com certeza, cara. O mal radical é aquelas pessoas que acreditam avidamente, né, que o que eles estão fazendo, né, esses atos humanos, é algo assim concreto, né, é algo plausível. Como é no caso do Hitler. O Hitler é o perfeito exemplo. Ele acreditava fielmente que os judeus eram uma praga e deviam ser exterminados. Já o mal banal, que é o caso do Eichmann, né, que eu me interessei, basicamente são essas pessoas que estão cumprindo apenas ordens, né, que não necessariamente compactuam assim de uma maneira ideológica para esses atos humanos, estão lá mais cumprindo ordens. Porque o Eichmann, né, como eu falei anteriormente, ele era responsável pela logística dos campos de concentração. Porém, ele não tinha realmente esse preconceito contra os judeus, né? Ele realmente estava lá mais por cumprir ordem, mais por causa que era o trabalho, ele precisava de dinheiro também, né, para sustentar a família e ele mesmo. E basicamente foi isso. Foi isso que eu percebi, né? Que tinha muitas pessoas assim que eram forçadas a fazer certas coisas que geralmente eles não iam querer fazer, como era o caso do Eichmann. Bom, entendi. É muito interessante essas duas teorias, tá? Mas como eu disse no começo, né, o tempo é curto, né? Sim. Infelizmente chegamos ao final da entrevista, né? Ah, sim. Mas muito obrigado por compartilhar suas vistas de mundo aqui para nós do canal Bate-Papo Filosófico, viu? Com certeza. Muito obrigado. Boa noite.